Greenfield, deputado Peninha, e Claudinei Fernando Machado, também do deputado Peninha. Esses serão 6 palestrantes na semana que vem. Com a palavra, o senhor relator, deputado Valdívio Carvalho. Muito bem, senhor presidente. Eu quero agradecer aos senhores Adilson Dalari, Bené Barbosa, Bruno Langiani, a Heloísa Machado de Almeida, Coronel José Vicente e o Coronel Paes de Lira. Todos fizeram as suas explanações, todos mostraram os seus pontos pessoais, as suas convicções, os seus números e, enfim, trouxeram para esta casa, para esta mesa, para essa comissão, os seus posicionamentos. Eu quero agradecer a cada um dos senhores, dizendo que farei o melhor proveito de tudo que foi colocado aqui. Nós aqui não somos contra nem a favor. Nós somos isentos no nosso relatório, na nossa relatoria. E é preciso, conforme eu disse várias vezes aqui, continuar a ouvir a sociedade o tempo inteiro. E os senhores, dentro de cada um, representa parte dessa sociedade. É o coronel de polícia, é o professor universitário, é a professora, enfim, é o escritor, todos os senhores. Agradeço e digo que, se puderem colaborar, trazendo outros dados, trazendo novidades, que essa relatoria vai agradecer muito e nós vamos, ao final de todos os trabalhos, apresentar, conforme eu já disse, para a sociedade o que for de melhor. Muito obrigado aos senhores. Vou passar agora a relação dos deputados inscritos e eu vou pedir a gentileza, já começou a ordem do dia, todos já viram, pudéssemos ser o mais rápido possível para todos participarem. Já tem uma relação aqui e o deputado Edson Moreira está com a palavra. 3 minutos, por favor, vamos respeitar o tempo. Presidente, só o... É pouco, né, mas... Deputado, presidente, não seria o caso de convidar os palestrantes para a mesa para falar de frente para eles? Não vai dar... Porque se não tem... Senhor presidente, só para posicioná-los ali. Faça favor, então, faça favor. Só para posicioná-los. Eles estão preferindo ficar lá no plenário, pelo que eu estou sentindo. Funciona. Eu acho que não tem... Mas se quiser também participar aqui, nós até... O problema é isso mais prático. Mais prático. O que vocês, os expositores, o que vocês acham? Eu abro o meu espaço aqui para qualquer um dos senhores. Para mim não tem problema algum. Vem para a mesa, então, faça favor. Acho que você tem razão, deputado. Para ficar olhando nos olhos. Eu só estou preocupado um pouquinho com o tempo, sabe? Porque agora a mesa nominal está lá, vocês não precisam, mas eu preciso da presença. Está todo mundo folgado, né? Senta aqui, gente. Deputado Edson Moreira, por favor, já começa a fazer sua pergunta. Eu vou ser breve, então. Pergunta sua não é pergunta, sua Não, eu vou só fazer comentário do que eu vi aqui. Eu trabalhei 15 anos com a apuração de homicídios. E esses números que foram me apresentados aqui, eu nunca vi. Eu corri aqui na internet, rapidamente, porque a professora Heloísa tinha falado que tinha diminuído, ou melhor, tinha sido evitado a 120 mil mortes de 2003 para cá. Eu não vi isso aí, professor, com todo respeito. E vi que só em 2010, por 100 mil habitantes, houve um acréscimo de 26,2% no número de homicídios. Rapidamente. O referendo a respeito do desarmamento, 2005, foi um engodo que enganou a população inteira, onde que deveria ser colocado era o referendo sobre todo o estatuto. Eles pegaram 4 frases, quando viram que iriam perder, colocaram 4 frases de se pode comprar uma arma ou não, e enganaram a população inteira. O intuito do estatuto de 2003, quando foi sancionado, era que o referendo ia analisar todo o estatuto. E na sanção, quando eles estavam falando sobre o estatuto, na semana da votação do estatuto, eles colocaram na Rede Globo e Rede Nacional aquele assassinato do Tony Ramos, com aquele artista, que foram brutalmente assassinados no meio do trânsito.
quer dizer, no horário nobre, chocando a população. Manipularam a população toda. E manipularam também, segundo, essas não são palavras minhas, eu já estou repetindo já o que falaram aí. Todos os deputados da época que votaram no Estatuto a favor, a base de mensalão. Isso que foi que me disseram, também não sei se é verdade. Mas eu ouvi falar. Então é o seguinte, desde o primeiro dia, desde do primeiro dia, desde das discussões, eu vi que o Estatuto era uma imposição que queriam colocar a população e o fizeram, e com isso, muitas vidas foram perdidas. Tenho certeza absoluta disso, porque trabalhei nessa área. Como trabalhei também na Polícia Militar de São Paulo, o Paz de Lira, eu lembro da frase que ele falou para o Mário Covas. O choque vai entrar aí dentro, na rebelião. Se o choque entrar, o choque não vai passar vergonha, não. Ele vai entrar. Aí o Covas falou assim, não, vamos conversar mais um pouco. Porque o choque não podia ser desmoralizado, como a tropa não pode ser desmoralizada. Numa rebelião que os menores estavam matando a doidada lá. Tive a honra de servir 10 anos na Polícia Militar de São Paulo e 25 na Polícia Militar, na Polícia Civil de Minas Gerais. Então, o que foi falado aqui sobre o Estatuto, pelos que defendem ele, não é verdade. Não ouvi cotidianamente, durante todos esses anos que militei na segurança pública. E com relação aos que falaram, o que são contra a 10.826, que foi um mau engodo que fizeram a população brasileira nesses últimos anos, realmente são verdadeiras, porque eu ando na favela. Obrigado. Eu ando com o povo, eu ando na elite, eu ando de cima a baixo, e nunca ouvi isso aí. E esses números estatísticos não são os que eu tenho, inclusive na monografia defendida na UFMG em 2003. O crime de homicídio envolvendo o tráfico e o uso de drogas no atual contexto Belo Horizontino. Está lá, números a nível Brasil. Muito obrigado. Obrigado. Passo a palavra ao deputado Cláudio Cajado, vice-presidente também dessa comissão especial. Quero cumprimentar a Vossa Excelência, o relator, o deputado Valdívio, todos os colegas que integram essa comissão e, em especial, os convidados, expositores, que indiscutivelmente nos brindaram com excelentes informações e, mais do que isso, colaboraram democraticamente para defender, lado a lado, as suas posições. Eu, presidente, tenho algumas colocações que faria, não necessariamente direcionada a nenhum dos expositores, porque todos nós que integramos a comissão ouvimos para poder depois nos manifestarmos em termos de voto, posições no debate. Mas me chama a atenção alguns fatos. Primeiro, a abordagem da legítima defesa, muito bem feita pelo doutor Dallari, e que eu me ombreio com ela, passou muito ao largo das exposições. Quer dizer, quando foi exposto que o direito à defesa é meio que coletivo, esquece-se que o artigo 5º claramente é uma cláusula pétrea, estabelece o direito de você repelir uma ameaça proporcional com os meios que você dispuser. É este o entendimento de forma clara. Então, por si só, estabelecer que o direito a uma pessoa ter a sua posse de arma ou, eventualmente, ter o porte da mesma, atinge o coletivo como um todo, bom, isso chama atenção porque, de certa forma, coloca-se tudo num balaio. Quer dizer, quem mora na área urbana está no mesmo patamar de quem vive numa zona rural. E esta argumentação empírica de que nós temos que melhorar as leis, temos que acelerar os processos para que o sentimento de impunidade não continue como nós estamos entendendo. Precisamos fazer com que a segurança efetivamente... Ora, eu me lembro, e eu já estou no 6º mandato, salvo engano no 3º, quando houve uma discussão levantada pelo então senador, presidente do Congresso Nacional, Antônio Carlos Magalhães, quando ele queria criar uma lei que era para partilhar com os pobres um pouco da riqueza que o Brasil produzia. O tal Fundo de Erradicação da Miséria e Combate à Pobreza.
foi uma dificuldade para Antônio Carlos. E ele enfrentou a tudo e a todos e conseguiu fazer com que esse fundo depois se revertesse no melhoramento efetivamente implementado pelo presidente Fernando Henrique, com políticas públicas que assegurou determinadas contrapartidas, como Bolsa Educação, Bolsa Alimentação, etc. E eu lembro que naquela época diziam muito isso, o Brasil precisa crescer para repartir o bolo. E esse bolo continua, se não fosse hoje o Bolsa Família, sem repatriar, sem essa repartição. Então, eu quero colocar que a questão da segurança é um pouco isso. Se nós formos esperar que o aparato de segurança pública, que as leis, ou que a aceleração do judiciário com relação aos processos possam melhorar, milhares de pessoas continuarão morrendo. E o que eu percebo é que em cima desses fatos concretos, há sim estatística para tudo quanto é gosto. Então, eu posso levantar aqui número de estatística. Aliás, eu fiz como relator na matéria da vez anterior. Meu relatório tem 4, 5 páginas somente com estatísticas. Mas eu quero dizer, se o projeto do deputado Peninha, que colega que eu respeito, tem alguns exageros, isso não é motivo para não fazermos uma alteração do Estatuto do Desarmamento. Não é. Como também não é motivo termos o respeito ao que o referendo decidiu. Então, nós temos que encontrar aí sim um meio termo. E o que eu vejo, e é esse o dilema dessa comissão, é que ou estamos de um lado, ou seja, a favor de desarmamento, ou estamos do outro, querendo a revogação. Nós temos que encontrar um meio termo. E eu penso que todos nós que nos debruçamos sobre esse tema, temos que ver que meio termo é que nós iremos perseguir para podermos fazer com que essa comissão chegue ao final, primeiro, escutando a opinião pública, que eu, como deputado e representante do povo, digo é majoritariamente a favor de que o Estatuto, como está, não continue. Ela quer se defender e não tem a defesa assegurada pelo poder público. Ponto. Como chegar a princípios que estabeleçam meio termo de lado a lado é que é o nosso trabalho. Por isso, presidente, eu parabenizo todos os expositores pelo brilhante exposição, por terem comparecido aqui e colaborado, e eu espero que nós consigamos, nesse viés, chegarmos a bom termo. O que eu tinha a dizer, muito obrigado. Obrigado, deputado Cajado. Passa para o deputado Cajado, que se debruçou sobre esse assunto por muito tempo, sou testemunha há 3 anos, sou testemunha ocular desse trabalho dele, e as suas ponderações são realmente muito importantes. Passa a palavra agora ao autor do projeto, o deputado Peninha, também inscrito. Bem, eu quero parabenizar a todos os participantes desse debate e dizer com toda a convicção e certeza que, após esse debate, o nosso relator Laudívio ele vai ter a oportunidade de efetivamente apresentar uma proposta que atenda aos anseios da população brasileira. Anseio esse, aliás, que já foi expressado no referendo, que infelizmente não foi respeitado. E as pessoas falam muito em democracia, mas não respeitam aquilo que o povo falou e quis. E se fizer outro referendo, pode fazer que dá maior. Em vez de dar 64%, dá 80% da população. E eu tenho visto isso, inclusive, em diversas rádios que têm me entrevistado e que eles fazem pesquisas de opinião junto com a população. No Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, deu mais de 80%. Santa Catarina deu 90%. Fazendo enquete na rádio, dá muito maior. E é isso que não quer ser respeitado. Isso que, infelizmente, nós não entendemos por quê. E outra coisa, provavelmente, como dizem que quem defende a mudança do Estatuto do Desarmamento está sendo financiado pelas indústrias das armas, eu queria fazer uma pergunta: quanto é que o coronel Paz de Lira ganhou da indústria das armas, ou quanto é que está ganhando por mês, ou não sei quanto, para defender essas ideias? Quanto que o professor Adilson deve estar ganhando uma fortuna, porque tem uma convicção como o amigo teve de defender as ideias, e se é isso que prevalece, deve estar ganhando uma fortuna. Benê, quanto é que está ganhando para defender isso aí? Provavelmente está ganhando muito dinheiro, não é? Muito dinheiro. Ou eu estou ganhando dinheiro porque apresentei um projeto que não ganhei um tostão da indústria armamentista, não quero e não ganhei um tostão. Eu quero que dê explicação para isso. Por que não se respeita a democracia? E mais, professor Benê, quando se fala em mentira,
mentiram e continuam mentindo. E eu quero responder a uma das colocações feitas aqui. Foi dito que o projeto de lei 3722 libera compra para quem já esteve preso ou é investigado por crimes violentos. Mentira! O PL mantém os mesmos requisitos da lei atual quanto aos antecedentes criminais e tentadoras negativas. Está no artigo 4º do Estatuto atual e artigo 10º do PL. Para a compra de armas segue sendo exigido que não se tenha antecedentes criminais e não esteja sendo sequer investigado por crimes violentos. Essa é a verdade. O resto é mentira. De novo, professor Benê. Mas, diz o seguinte, que acaba com a perda automática do porte para quem for flagrado armado sob efeito de drogas e álcool. Mentira! Mente de novo! Mentira! Continua sendo proibido portar armas em estado de embriaguez sob efeito de qualquer substância química, alucinógena ou que altere o desempenho intelectual ou motor. E é, inclusive, dentro do projeto de lei, mais grave do que a lei atual. E isto está no artigo 32 do PL. E mais, pontos que eu quero também dizer em relação a algumas colocações que têm sido feitas. Em todos os levantamentos oficiais sobre o tema hoje, nós comprovamos que depois do desarmamento a violência do Brasil aumentou e os criminosos estão cada vez mais armados. Essa é a verdade. O resto é mentira. Mundialmente, todos os países que implantaram o desarmamento se tornaram mais violentos, não havendo mais ínfimo respaldo para se dizer o oposto. As estimativas do Ministério da Saúde são pura fantasia. O fato concreto, inclusive refletido no mapa da violência, que tem dados dele próprio, é que a taxa média de homicídios no Brasil aumentou depois do Estatuto, de 26,44 para cada 100 mil pessoas para 26,80. Esses são os números, 26,44 para 26,80. Portanto, aumentou a violência. E o uso de armas nesses crimes igualmente cresceu 7%. Então é bom se restabelecer a verdade e parar com mentiras, como se fazem. Muitos vêm aqui jogar mentiras e a população e as pessoas acreditando. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, deputado Penin. Passo agora ao deputado Alberto Fraga. Senhor presidente, eu quero primeiro parabenizar a todos os expositores, especialmente o professor Dallari, que nos deu aqui uma aula sobre direito e eu reafirmo que foi em cima disso que eu defendi. Eu fui o primeiro relator do Estatuto e sempre defendi esta questão. Eu não defendo as armas, eu defendo o direito das pessoas, o direito da pessoa escolher. Quem não quer, não precisa comprar, não precisa se preocupar. Quem quiser, pode ter o direito. Nenhum governo pode partir da premissa que todo cidadão é irresponsável. Nenhum governo tem esse direito. E eu não consigo entender o porquê desse posicionamento. Eu vejo um jovem como o Bruno, falou coisas aqui que sem brincadeira. Você só pode falar isso quando a Rede Globo te dá o microfone. Mas aqui você vai ser desmascarado. Você me dizer que o povo brasileiro tem facilidade em comprar arma de fogo, onde é que você tirou isso, pelo amor de Deus? É verdade que o Estatuto permite, nós salvamos isso aqui, o Estatuto permite que qualquer cidadão brasileiro, cumprindo aqueles requisitos, que eu me orgulho de ter sido eu o mentor desses requisitos, e eu comparava com o carro. Você pode comprar um carro, você não pode andar nele, desde que você não tenha carteira, você não pode andar. Quer dizer, aonde os números todos no país mostram que o número de venda de arma caiu de forma vertiginosa. Aí você vem aqui e me fala ainda que tem venda de arma de fogo, quando os números do próprio governo diz que em estados como o Rio Grande do Sul, aonde possui o maior número de portes de armas, é o quinto menos violento, e aí faz o inverso, Alagoas, que é o mais violento,
é onde foi mais desarmado. Quer dizer, como é que isso não convence os senhores, né, dessa questão? Eu, sinceramente, tem algo que eu não consigo perceber. Eu, igual ao senhor, Coronel Zé Vicente, que eu, quando era cadete, gostava de ouvir suas palavras, quando o senhor falava de segurança pública, mas fico triste com os seus pontos de vista com relação ao desarmamento. Porque engana-se profundamente quem acha que um coronel de polícia, como eu sou, como o senhor é, vai defender o mal da sociedade brasileira. É inaceitável uma coisa dessa. Sabe por quê? Porque nos meus 28 anos de polícia eu dediquei minha vida para salvar vidas que eu nunca vi. E salvava mesmo. Salvava mesmo. Por isso que eu levo fama de matador aqui nessa casa. Porque o cidadão de bem eu salvava. Bandido não. Bandido que atirava em polícia, se ele atira na polícia, imagina no cidadão de bem o que é que ele não faz. Então, eu tenho minha convicção. Não esperava jamais ter que retomar esse assunto. Juro que eu não esperava. Porque o governo tinha que entender que o povo é soberano nas urnas. Foi soberano. Nós entramos numa luta desigual. Desigual. Ainda bem que naquela legislatura não tinha deputados inteligentes como hoje é o Alexandre Molon, para debatermos essa questão. Nós ganhamos, mas não levamos. Porque ao invés de melhorar os resultados, fizeram foi piorar. E aí vem me dizer que se salvou 120 mil vidas. Gente, é uma coisa tão louca. Eu estava em casa, tirou minha noite, assistindo o Globo News, e aí vi alguém do Sou da Paz, não foi o Bruno, foi outra pessoa, dizer que 1.200 crianças morrem no Brasil por acidente de arma de fogo. Isso é uma mentira tão descarada e só ficou naquela... Só o Sou da Paz falou e mais ninguém falou nada. Quer dizer, é o tipo de jornalismo que o país não precisa. Então, eu parabenizo cada um com as suas posições, que eu acho que nós temos que lutar por aquilo que a gente acredita, sim. E eu não tiro e não acho nenhum desmérito cada um manter a sua posição. Aqui, nessa comissão, cada um já tem o seu lado certo de defender. Por isso que eu respeito o debate, respeito o discurso de cada um. Mas eu vou ficar com a minha posição, de defender o direito das pessoas de continuar tendo uma arma de fogo para defender a sua vida. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, deputado Fraga. Quero comunicar a todos que todas as nossas audiências, nós vamos tentar fazer nesse equilíbrio de opiniões que hoje nós ouvimos aqui. A próxima, da mesma forma, será dessa maneira que agiremos. Passo a palavra ao deputado subtenente Gonzaga. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu também gostaria de cumprimentar todos os expositores. Eu não ouvi a doutora Heloísa e ouvi o finalzinho do doutor Dalari. Eu queria dizer o seguinte. Aqui na comissão, nós já viemos para cá com uma posição, né, com pensamentos mais ou menos definidos das nossas visões. E queria apontar aqui as divergências que nem as mesmas escolas formaram pessoas com as mesmas convicções, né? Coronel Paz de Lira, com o Coronel José Vicente, os dois começaram dizendo que saiu da mesma escola. Tiveram visões diferentes de como foram apresentadas as armas para eles. Eu prefiro ficar com a visão do Coronel José Vicente, porque, efetivamente, quando a arma é colocada na mão do policial, é para ele defender, sim, defender a sociedade, né? Aqui na comissão nós temos o Coronel Fraga, que acabou de expor. Estou eu também, que sou policial militar e tenho visão divergente, né? Então, eu acho que qualquer tentativa de qualquer um de nós de transformar nossas convicções em verdade em nome do povo, nós vamos errar. Nós vamos errar. Qualquer um de nós que quiser dar a sua versão para o referendo, também vai errar. Porque o referendo realmente ele existiu. Ele fez uma pergunta única, que era do comércio. E a resposta ao referendo, para mim, não é uma resposta ao estatuto como um todo. Agora, nós temos duas referências aqui colocadas para nós debatermos. Uma é a atual legislação e a outra é o atual projeto. Então, mesmo que nós possamos encontrar na atual legislação
pontos que nós pudéssemos modificar, avançar, são alguns pontos pontuais, mas o que nós temos hoje é a referência do atual estatuto, do atual projeto do deputado Rogério Peninha. Eu tenho conversado sobre esse tema, né, como disse, sou policial militar, fui dirigindo a nossa associação de classe por 20 anos, e um dado que me chama a atenção é o fato de que nós temos na nossa associação assistência jurídica, e atendemos inúmeros policiais nessa assistência jurídica que fizeram uso de arma. Nem todos, boa parte deles fizeram uso de arma no serviço. Fizeram fora de serviço, em bar, no trânsito, na rua, em casa, contra irmão. E também, nesse período, acho que foi eu que enterrei mais colegas policiais militares de Minas Gerais. O Laudívio estava aqui, não está aqui mais para ser testemunho, porque várias vezes foi lá cobrir esses sepultamentos. E o que a gente percebe que levou vantagem, se é que pode chamar isso de vantagem, é aquele que surpreendeu, e não necessariamente aquele que estava armado. É o nosso dia a dia. Por que o policial tem que estar, e pode e deve estar, em nome do Estado, com sua arma em condição de uso? Porque ele tem que surpreender, não pode ser surpreendido. Com o pressuposto que ele não vai simplesmente matar porque está armado e está numa situação de maior conforto, né? Então, assim, eu entendo, e essa discussão eu tenho feito com comandantes de polícias militares, e eu, né, no nosso requerimento, nós estamos pedindo a vinda de alguns deles aqui, de alguns representantes, mas se eu for considerar já um posicionamento, por exemplo, do CNCG, que é o Conselho dos Comandantes Gerais de Polícia Militar e Corpo Bombeiro do Brasil, que já posicionou, através de sua presidência, no CONASP, se nós formos falar a partir do posicionamento da Federação Nacional dos Oficiais, que já posicionou também no CONASP, da Associação dos Praças, que já posicionou no CONASP, tem uma posição contrária à flexibilização da atual legislação. E com essa premissa, olha, o que é que nós mais escutamos ao longo desses anos de estatuto? É que não deve, nós temos que desarmar o bandido, não tem que desarmar o cidadão de bem. Quem que tem que desarmar o bandido? Vou concluir, presidente. Quem que tem que desarmar o bandido? É o Estado. Quem vai fazer isso em nome do Estado? É a polícia. E no Brasil, no modelo atual, é a polícia militar que vai na frente. Então, eu estou tentando participar dessa comissão e ajudar nessa análise, olhando para essa premissa, que há no próprio projeto uma preocupação com desarmar o bandido, com desarmar, tirar de circulação as armas ilegais. Por um lado, flexibiliza muito o comércio, né? Ao, por exemplo, ampliar a responsabilidade de autorização, levando para a Polícia Civil também. Mas há uma premissa de que a arma realmente mata, que a arma ilegal tem que ser retirada e a polícia tem que fazer isso. Deputado. E eu quero continuar essa discussão com todos, numa premissa de que nós não podemos perder a segurança jurídica ou temos que ampliar a segurança jurídica para que o policial possa exercer essa premissa de desarmar o bandido, que é função do Estado através da Polícia Militar em especial. E, obviamente, sou, como ponto de partida, contrário à ampliação do comércio, como de pronto eu enxergo no projeto atual. Muito obrigado. Deputado Eduardo Bolsonaro. Boa tarde a todos. Fico muito mais satisfeito de ver uma mesa equilibrada, e aí entra com certeza a mão do presidente. Parabéns, senhor presidente, pela condução dos trabalhos, ao contrário do que ocorreu por ocasião do Estatuto do Desarmamento, onde sempre se ouvia apenas um lado. E sim, é verdade, não sei quantos colégios me antecedeu, mas foi sob a égide do mensalão, sim. Essa questão eu não vou levantar aqui também, porque o tempo também é muito curto. Senhor presidente, eu gostaria de falar apenas o seguinte: para citar dados de armas, sem colocar em consideração as armas raspadas, me desculpe, senhor Bruno, mas é melhor não citar. É a mesma coisa que fazer uma pesquisa sobre torcidas de futebol sem citar o Corinthians e o Flamengo. Não tem qualquer credibilidade, isso cai por água. É uma mentira atrás da outra. Não há como concordar com isso. Além disso, digo aos senhores, as diversas experiências não computadas onde as armas de fogo são bem-sucedidas. Já reagi a assalto e, com certeza, isso aí não foi computado em lugar nenhum. A vítima saiu ilesa, recuperou o seu bem, os vagabundos correram. Um deles estava, eu não sei até hoje, estava armado ou não, pois estava com a mão embaixo da camisa, mas enfim, foi bem sucedido. E essas experiências não são computadas. Mas cita-se aqui um dado que reagir a assalto é ruim
para a vítima, que ela sempre acaba morrendo. Eu não vejo assim, senhor presidente. E se for para morrer, eu prefiro morrer com uma arma em mão, com um vagabundo entrando na minha casa, eu prefiro morrer do que deixar ele entrar e descabelar com a vida da minha família. Porque eu vou lembrar disso todos os dias da minha vida. Vai ser a minha pena de morte, perpétua. Mas a minha dignidade, com certeza, não levarão. E não precisa de tanto preparo assim, porque os criminosos não têm preparo e têm armas de fogo. Como dizer que uma arma de fogo na mão de um cidadão será maléfica? Que pressuposto é esse? Não podemos partir desse pressuposto. E, senhor presidente, apenas para concluir, eu conversei aqui rapidamente com o coronel Paz de Lira e acrescentar ao repertório dele a primeira missão de paz da ONU, em Serra Leoa, nos anos 40. Foram desarmados para lá, foram feitos de chacota, retornaram para suas bases e voltaram para lá armados para cumprir uma missão muito melhor sucedida do que a primeira. E também dizer o seguinte, também ao coronel Paz de Lira, incrementar o seu repertório, o relator do Estatuto de Desarmamento, deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, advogado do PT, poderia ter dado um excelente exemplo nessa casa, por oportunidade da prisão do José Rainha, do MST, com uma escopeta 12 fria no seu carro no Paraná, ele correu lá para defendê-lo, de graça. Deve ser porque coaduna das suas ideias. Não podemos admitir que esse seja a conduta de alguém que prega o desarmamento. Então fica aqui apenas essas considerações e mais uma vez parabéns, senhor presidente, pela condução dos trabalhos. Obrigado, deputado. Deputado Alexandre Molon. Obrigado, presidente. Quero cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar o nosso relator que teve que sair, cumprimentar os demais colegas, cumprimentar os presentes aqui, dar boas-vindas a todos, né? E agradecer, presidente, antes de mais nada, a presença dos palestrantes, né, que vieram dividir conosco o seu conhecimento, a sua opinião. Agradecer a todos indistintamente, porque cederam o seu tempo ao Congresso Nacional para que nós formássemos uma opinião sobre o tema, né? Então, antes de mais nada, cumprimentar a todos, agradecer a todos. Muito obrigado. Presidente, eu quero colocar 3 pontos, basicamente. O primeiro deles, de que eu defendo que o referendo feito em 2005 seja respeitado. E prova disso é que, quando houve uma chacina lá no Rio de Janeiro, em Realengo, um rapaz desequilibrado que, usando uma arma, entrou numa escola e matou várias pessoas, e eu propus a recriação da subcomissão de controle de armas, munições e explosivos na Comissão de Segurança Pública da nossa casa. A primeira reação que eu tive a essa proposta foi uma preocupação de que nós fôssemos aproveitar o episódio para tentar fazer um novo referendo e proibir o comércio de armas. E naquela ocasião eu disse, e está registrado em ata, que não era essa a intenção, que a minha posição tinha sido derrotada no referendo, eu defendi a proibição do comércio, essa posição perdeu e eu entendo que ela deva ser respeitada. Então, o primeiro ponto acho que é esse, é importante deixar claro, porque isso cria um nível de confiança necessário para que o debate avance. Segundo ponto, eu quero dizer que eu concordo que não são armas que matam pessoas, são pessoas que matam pessoas usando armas. Esse raciocínio está correto. É por isso que a gente precisa de uma lei que regule o acesso de pessoas a armas. Aqui a gente não está discutindo a existência de armas trancadas em armários ou em cofres. A gente está discutindo a lei que vai definir quem é que pode ter acesso à arma ou não. Exatamente porque são pessoas que matam pessoas usando armas. Então, não se trata de uma lei sobre fabricação de armas. Trata-se de uma lei sobre comércio de armas, sobre comprar armas, sobre ter armas. E isso envolve pessoas. Então, quero dizer que acho que todos estamos de acordo aqui que são pessoas que matam pessoas usando armas. Por isso, é necessário nos perguntarmos quais pessoas, em que condições, como devem ter acesso a armas ou não. Então, acho que a gente parte desse princípio. Terceiro ponto. Essa questão não é uma questão que divide PT e PSDB, governo e oposição. A prova disso é que nós temos o coronel Zé Vicente aqui, a quem eu quero render minhas homenagens pelo trabalho, pela luta, que foi secretário nacional de Segurança Pública do governo Fernando Henrique e defende a manutenção do Estatuto. Poderia vir aqui um outro secretário nacional de Segurança Pública de um governo do PT e defenderia a mesma posição. Essas questões, redução da maioridade penal, tem gente contra e a favor dos dois lados. Então é besteira reduzir esse debate a isso, tentar reduzir a isso.
O ponto aqui é qual é a melhor lei para o Brasil. De acordo com as nossas visões, elas não se resumem aos partidos. Vai ter gente do PSDB votando a favor da mudança e vai ter gente votando a favor da manutenção. Então é bobagem a gente caminhar para esse lado, quer dizer, a gente não avança. A questão é a seguinte, eu acho que é isso que a gente deveria discutir. Primeiro ponto, quando as estatísticas são apresentadas, quaisquer que sejam, para elas serem derrubadas, tem que se dizer, olha, o problema nessa metodologia aqui é esse. Ou então, contra essa estatística desse centro de pesquisa, eu apresento essa outra, desse outro centro de pesquisa. Porque não adianta a gente dizer, os números são falsos. Com base em que se diz isso? Ou quais são os outros números que derrubam esses números? São números de quem? Vamos trazer quem tem os números diferentes aqui, vamos fazer um debate. Então tem um pesquisador que diz que quanto mais arma, mais violência. Se tem um outro pesquisador que trabalhe com ciência, que tem uma visão oposta, vamos trazê-lo e vamos colocar para debate, não tem problema. Não, estamos falando de pesquisas... Não. Veja bem, todo mundo tem o direito de ter, não tem nenhum problema, todo mundo tem o direito de ter a opinião que quer, isso aí está fora de debate. Então, independente dos números, eu respeito quem diz assim, independente dos números, eu entendo que as pessoas devem ter armas. Eu discordo dessa posição, mas eu tenho que respeitar que a pessoa pense isso. Agora, se alguém diz, não, os números não são esses, então nós temos que dizer, quais então são os números? Vamos fazer uma mesa só de estatísticos aqui? Eu acho que é assim que a gente avança. Se não for para esse lado, se for para o lado do debate em tese, teórico, também não tem problema. Agora, se a gente vai debater número, dizer esse número não está correto, esse número está correto, tem que ser com base em alguma coisa objetiva, qualquer que seja. Vamos trazer as metodologias e dizer, essa é a metodologia de um lado, essa é do outro, essa daqui. Aí o estatístico vai dizer, essa não funciona porque o senhor não levou em consideração essa variável. O outro vai dizer, seu universo amostral é pequeno. Aí a gente vai para um debate dos números. O que não precisa ser o caso aqui. Eu até acho que é bom. Pode ser que se entenda que não é esse o caso. E aí vamos para o debate de opiniões, que é legítimo. Que é um debate legítimo. Por exemplo, o deputado Alberto Fraga disse, eu defendo o direito das pessoas terem armas. Essa é uma posição, digamos assim, principiológica. Ela não parte de números. Ele diz, eu entendo que isso é um direito. Esse é um outro debate. O debate de números, de estatística, de ciência, é diferente. A gente tem que ficar nele, se quiser ir para aí. E eu queria terminar dizendo o seguinte, presidente. Eu vejo aqui o deputado Eduardo Bolsonaro, que, salvo engano, vem da Segurança Pública, né, da Polícia Federal. O deputado Alberto Fraga, que também vem da Segurança Pública. Outros deputados aqui que vêm dessa área. Quando nós, como é a minha posição, dizemos, nós queremos que a segurança esteja na mão dos senhores. Esse debate, eu fico impressionado, porque é como se nós disséssemos, para o coronel também, Paz de Lira, né? Nós estamos dizendo, nós queremos confiar, em regra, com exceções, que eu entendo que o caso do Ribeirinho, lá do Rio Amazonas, como disse o Bené, né, para ele fazer o recadastro, é diferente quem está no lugar ermo. Eu sei que tem casos e casos, mas em regra, numa cidade, quando nós dizemos nós queremos que a nossa segurança esteja na mão do senhor, nós queremos chamá-los para o seguinte debate. Se a segurança pública não funciona desse jeito, como é que a gente faz para melhorar a segurança pública? Mas não transferi-la para nós. Nós queremos colocá-las nas mãos dos senhores. E nós queremos dar aos senhores condições de nos protegerem, porque o Estado, não o governo, o Estado deve ter o monopólio da força. E isso é um princípio liberal, não é um princípio socialista. Aliás, na raiz do liberalismo, lá na origem da discussão do Estado moderno está o monopólio do uso legítimo da força pelo Estado, não pelo governo. Isso não retira o direito à legítima defesa de ninguém. E olha, gente muito antes de Marx que disse isso. Marx não tinha nem nascido. E já se defendia o monopólio do uso legítimo da força pelo Estado moderno. Então, presidente, eu quero parar por aqui e dizer o seguinte, isso não é contra a segurança pública, é a favor. É a favor... Eu estou me segurando aqui, Molon. Não, tudo bem. Mas é a favor da segurança pública. Por isso que não debate de uns contra outros. Agora, para terminar, eu prometo que termino, presidente, uma sugestão. Peguemos o projeto do deputado Peninha, que é o objeto da nossa comissão. Vamos ver em que é que o acesso a armas hoje em dia deve ser modificado. Porque talvez esse debate mais objetivo nos ajude. Por exemplo,
O ponto levantado pelo BNR, 3 anos. É razoável esse prazo? Será que esse prazo é exíguo demais? Eu defendo que tenha que ter um prazo, pela mesma razão que eu acabei de renovar minha carteira de motorista. 5 em 5 anos eu faço isso. Será que 3 anos é um prazo exíguo demais? O Congresso errou aí. Então, será que essa é uma questão? Porque eu acho que há pontos em que a gente pode dialogar. Que não seja a revogação do Estatuto e que não seja, eventualmente, uma posição de não diálogo. Será que há condições da gente construir um diálogo racional e desapaixonado sobre isso? Desapaixonado. Se a gente ficar na paixão, e veja, eu procurei fazer o meu discurso aqui sem agredir ninguém e sem acusar ninguém de nada. Porque eu acho que a gente tem que desapaixonar esse debate para fazer um diálogo que possa ser construtivo. É a proposta que eu faço a Vossa Excelência e aos colegas. Obrigado, deputado Molon. Nós não temos mais ninguém inscrito e eu queria, antes de passar a palavra aos apresentadores, também mais ou menos na mesma linha. Eu acho que o deputado Cajado foi muito feliz na colocação dele. Eu trabalhei muito, alguns anos atrás, na reforma do Código Florestal. Um momento da legislação arcaica para o Brasil naquele momento. Eu também defendo essa posição sua, deputado Cajado, que coincide com a posição que o deputado Molon disse agora. Eu acho que, tirando as nossas emoções pessoais, e eu falo muito isso, de que a gente às vezes é contaminado emocionalmente e perde um pouco a razão, eu acho que nós temos que decidir, porque as mudanças realmente elas são essenciais no mundo moderno que nós estamos vivendo, na questão da vida hoje, do dia a dia. Então, eu acho que é levar para esse lado, sabe, deputado Molon? Tanto é verdade, deputado Molon, que nós estamos tentando fazer as audiências, sabe, deputado Bolsonaro? Estamos tentando fazer as audiências assim, como você disse, equilibradas, e a próxima audiência nossa, inclusive, vai ao encontro daquilo que você disse. Serão pessoas ligadas a estatísticas que estarão aqui, sempre com visões diferentes, mas também numa mesma linha de raciocínio da mesa. Essa você pode perceber que o raciocínio da mesa é mais ou menos igual, para cá ou para lá. Presidente, eu quero aproveitar e cumprimentar a Vossa Excelência e o relator, porque achei ótimo, achei extremamente equilibrado. Parabéns a Vossa Excelência, acho que a nossa comissão está indo bem nesse sentido. Não, ela vai continuar assim, porque nós precisamos nos debruçar sobre isso mesmo. E essas mudanças, como disse o deputado, que ficou 3 anos trabalhando em cima disso, e ele se aprofundou nessa questão, e encontrou lá, como você disse, se é 2 anos, se é 3 anos, se é 5 anos, alguma coisa tem que ser modificada. Ninguém é contra a opinião desse grupo que está aqui, nem a favor desse pessoal, desse grupo que está aqui. Nós queremos um bom senso para produzir em cima de uma lei. E eu quero parabenizar o deputado Peninha. É claro que quando você se debruça sobre uma lei, você cria um mérito pessoal, e quando junta-se vários deputados, é lógico que haverá mudanças, mas em cima de um escopo que você construiu e que nós precisamos aproveitar. Então, deputado Cajado, eu até vou voltar a palavra do deputado Cajado, porque vou lhe passar a palavra. Só para dizer que, em relação ao Código Florestal, tem 3 anos de vigência, 3 anos, dos proprietários de terra de até 4 módulos rurais que tinham que fazer o CAR e o CEFI até a segunda-feira passada, nenhum fez. Porque fizemos uma lei desfocada da realidade, por a questão dos ambientalistas, etc. Então, eu fiz e paguei R$12 mil. Não é? Então, essa questão do desarmamento ser um pouco elitista porque eu, para conseguir ter um porte de arma federal e conseguir comprar uma arma, eu paguei mais de R$1.200 de taxas. Isso não existe, minha gente. Não existe. São esses então, essas entraves nós temos que tirar. Eu tenho mais de 400 lá no painel. Em breve vai ser solicitada a nossa presença lá. Eu vou passar ao deputado Pompeu, que me pediu já a palavra. Bem rápido, Pompeu, porque eu vou passar para nós encerrar, porque não vai ter votação nominal. Eu teria aqui, por exemplo, me inscrevi antes, não pude falar, fui ao plenário, fui chamado lá, voltei aqui, mas eu tinha que dizer algumas coisas aqui, ainda que rapidamente. Eu assisti um tanto do debate, inclusive um pouco pela televisão, que infelizmente está passando também, e outro tanto que vi ao vivo. E algumas coisas aqui, por exemplo, preciso dizer. Eu fui o relator da última medida provisória que tratou do desarmamento aqui nessa casa. E nós fizemos um referendo para tratar da opinião da população sobre o desarmamento. E o povo disse não ao desarmamento. Mas o povo falar e um cachorro aquar no Brasil é a mesma coisa. Não valeu nada. Nada. Mentiu pro tio. Gastaram milhões para fazer um plebiscito para não valer. Então, para que fazer? Não precisa ser feito. Agora, se é para valer, vamos fazer as coisas verdade. Então, tem que repor algumas coisas. Não tem que sair dando arma para todo mundo. Não, eu não tenho arma. Já tive. Não tenho, não quero ter. E não quero que as pessoas tenham arma. Agora, quem quiser ter,
eu tenho que permitir que tenha caminhos que ela possa ter. A arma, para mim, é como uma carteira de motorista. Tu tem que estar habilitado. Tu tem que fazer o curso, tem que se preparar, tem uma série de coisas. Mas hoje, do jeito que está, é proibitivo. Aliás, quando eu fui relator da medida provisória do desarmamento, presidente, era proibido entregar arma. O cidadão tinha uma arma em casa e queria entregar, era proibido. Se ele fosse entregar, ele era preso. Mas isso é a vergonha. Era a lei brasileira. Aí nós fizemos dentro da medida provisória uma lei reabrindo o prazo para o cidadão entregar arma. Nem para entregar a arma ele podia. A lei é tão anacrônica, tão esdrúxula, tão homofóbica. Essa é uma lei homofóbica. Uma lei homofóbica. Eu não tenho medo de que as pessoas possam ter arma, desde que é legalizado. Eu tenho medo de bandido ter arma, de pessoa despreparada ter arma, de pessoa que não tem registro da arma, de pessoa que tem a arma que não está legalizada. Desse eu tenho medo. Agora, eu não permito que quem possa se legalizar se legalize, então eu tenho que viver com medo de quem tem arma não legalizada. E é isso que essa casa quer. E é isso que me parece que tem muita gente que quer. Eu não quero dar arma para ninguém, não quero que ninguém se arme, mas tem pessoas que têm necessidade de ter arma, sim. E essas pessoas, elas podem demonstrar, fazer o curso, se habilitar, se credenciar, se qualificar e ter a arma. Então, é isso que a gente precisa fazer. Separar o joio do trigo, separar o ladrão do bandido, o homem de bem. Porque o bandido, ele tem arma, mas não tem nome, não tem endereço, eles não conferem o calibre, não tem registro, não tem lenço, não tem documento. A pessoa de bem tem nome, endereço, CPF, carteira de identidade e tem lá o documento da arma, o registro, a nota, enfim. Só que precisa tanta coisa que a pessoa prefere ter a arma às escondidas do que cumprir as metas que é impossível cumprir. Então o que a gente quer, e a minha contribuição, eu tenho aqui umas 10, 12, talvez 15 emendas aí, dando uma contribuição no projeto do deputado Peninha, e eu acho que a gente tem que ter um equilíbrio, nem tanto o céu, nem tanto a terra, nem tanto o Polo Norte, nem tanto o Polo Sul. O mundo é feito de homens, mulheres, pessoas, cidadãos e ideias medianas. Nós mesmos, seres humanos, moramos nos meridianos, poucos moram no extremo. Então nós não temos que ter o extremo de todo mundo armado ou todo mundo desarmado. Vai ter que ter um equilíbrio, mas isso tem que ter racionalidade. Eu quero pedir aqui racionalidade, maturidade, compreensão, responsabilidade. É a contribuição que eu queria dar rapidamente, presidente, porque nós vamos ter esse debate intenso ainda pela frente. Obrigado, deputado. Eu vou passar a palavra aos palestrantes, se quiserem usar a palavra para se despedir e fazer as considerações finais, e gostaria que fosse rápido, porque nós estamos lá com o processo já iniciando para a votação. Os deputados até... Aliás, nós tivemos aqui, e vocês estão de parabéns, os palestrantes, tivemos aqui uma presença... maciça de deputados aqui, mais de 75% dos deputados da comissão estiveram aqui, e isso em audiências públicas é um pouco raro, por favor. Senhor presidente, rapidamente, dizer o seguinte, a visão que muitos de nós temos, a minha, com certeza, sou da paz, é um pensamento geral a respeito do problema da violência no país. Um país que tem a maior quantidade de mortes violentas, não proporcionalmente, que aí é 11º, conforme a pesquisa, ele precisa analisar uma série de fatores que estão contribuindo para isso. O Brasil mata 5 vezes mais jovens do que o Paraguai, ou 150 vezes mais que Portugal, como queira. Tem um custo boçal de matar 30 mil jovens com menos de 18 anos, num prazo exíguo de 5 anos. Nós estamos com prejuízo da ordem de 700 milhões de reais por dia com essa violência. E um dos instrumentos que nós temos, evidentemente, dessa violência é a arma. Então, essa arma precisaria ser judiciosamente considerada nas análises que Vossas Excelências fazem aqui. Eu sempre aprendo cada pronunciamento do deputado Molon pelo equilíbrio que o caracteriza, é uma inspiração para todos nós. Mas, realmente, há uma série de questões nessa pretensa reforma do Estatuto que tem que ser verificadas, porque nós estamos preocupados com alguns fatos. Eu fico feliz de saber que o Daniel Cerqueiro, pesquisador do IPEA, estará aqui semana que vem. Ele vai mostrar a metodologia e mostrar por que e como mais armas nas mãos do cidadão representam, infelizmente, muito mais mortos do que nós já temos. E o que nós temos é muito preocupante. E só para encerrar, mencionar o fato de que é lamentável que a polícia mais bem treinada do Brasil, uma das mais bem treinadas do mundo, que é a Polícia Militar de São Paulo, são 2 anos de formação do soldado, 700 tiros na academia, e isso não impede que esses profissionais sejam as maiores vítimas, quando de folga,
com a sua arma, tentando reagir a um assalto, fazendo uma segurança na hora de folga e tudo mais, são dezenas que morreram ano passado. Isso mostra que realmente a arma é um perigo, ela tem que ser considerada com extremo cuidado em relação ao que vai se colocar de capacidade de expandir esse instrumento para a população. Obrigado pela oportunidade, parabéns pela comissão. Eu vou pedir aos demais que, por favor, senão nós vamos ter que fazer a indelicadeza de ter que levantar para poder votar lá, e já está entrando em processo de votação lá. Eu vou passar a palavra agora, e agradecendo, viu, Bruno, a sua presença, passar a palavra a você. Não, muito rapidamente, eu queria retomar só 2 pontos que a Heloísa falou e o Coronel José Vicente sobre a questão de maturidade de política pública. A pesquisa que o Sodapaz fez, olhando as armas apreendidas no crime hoje em São Paulo, mostra que 64% das armas apreendidas foram fabricadas antes do Estatuto do Desarmamento. Naquele momento que o Coronel José Vicente falou que houve um boom de compra de armas. Então, a gente precisa ter maturidade para olhar o diagnóstico do que a gente tem de problema hoje. A outra questão que é superdimensionada a questão do apoio popular contra o Estatuto do Desarmamento. Eu acho que eu valorizo muito os canais de apoio da Câmara, Disque Câmara, acho que tem que ter, acho importante demais, tem que ser parabenizado. Agora não dá para comparar isso, ou pesquisa de rádio do interior, com uma pesquisa, por exemplo, do Datafolha, que fala que 62% da população são contra a questão da arma em casa. Precisamos diferenciar a metodologia, porque são coisas bem diferentes. E por último, para encerrar, o Exército, infelizmente, no ano passado não foi chamado ao debate, mas tem um parecer apensado ao projeto, dizendo que acha o projeto ruim, como várias das pessoas que falaram hoje aqui. A gente não viu ninguém falar sobre um artigo positivo, falar sobre o texto da lei. O Sodapaz, da outra vez, falou muito sobre isso. Eu acho importante a gente voltar ao texto da lei para ver os pontos positivos e os negativos. Muito obrigado. Desculpe professora Heloísa. Agradecendo a enorme gentileza com que os deputados se referiram aqui aos palestrantes, eu agradeço mais uma vez o convite e digo que, apesar do direito ser uma ciência um pouco mais ardilosa, em que as certezas não são tão evidentes quanto as estatísticas e os números, há alguma ciência, né? E não há, nessa perspectiva, como se defender que a legítima defesa seja um direito enquanto um direito fundamental, né? Até ia desafiar o deputado a que me dissesse no artigo 5º onde está esse direito, legítima defesa, proporcional agravo, em que isso não está no artigo 5º, o que existe no artigo 5º é o direito à vida e à segurança pública, né? E essas duas dimensões combinadas exigem políticas que preservem da melhor maneira possível essas duas instâncias e não coloquem em risco, e aí partindo para as estatísticas. Então, eu agradeço e já passo a palavra. Obrigado, professor Bené. Bom, em respeito a essa casa, aos deputados que precisam votar, eu simplesmente agradeço essa oportunidade. Não adianta a gente ficar prolongando esse debate, até porque não tem mais praticamente ninguém ouvindo. Então, mais uma vez, obrigado e estamos aí à disposição sempre que necessário. Também, rapidamente, eu anotei um monte de coisa aqui que depois eu vou escrever sobre isso. Então, agora, eu queria fazer uma correção e uma observação puramente jurídica. A correção é o seguinte: o Bruno disse que ninguém falou a favor do Estatuto. Pô, eu acho que ninguém falou melhor, fez maior referência elogiosa ao Estatuto do que eu. Eu estou dizendo que o grande valor do Estatuto é restaurar a ordem constitucional. O que é mais importante que isso? Eliminar uma inconstitucionalidade brutal e restaurar a ordem constitucional. Será que é pouco? O outro problema aqui, então, esse de ordem técnica, diz respeito àquela questão do registro permanente ou temporário. Aqui foi feita uma comparação entre a carta de motorista, que tem que ser renovada. Vamos fazer uma diferença. Quando você compra um carro, ele é seu. Um menor pode ter um carro, ele não pode dirigir. Se você tira uma carta de motorista e ela vence, você não perde o carro. Com a arma é completamente diferente. Você precisa do registro para comprar a arma. Você comprou a arma, ela se incorpora ao seu patrimônio. Se o registro vence, o que acontece? Você perde a arma, você descompra, devolve, e o registro vence. O que acontece? Você perde a arma, você descompra, devolve, e o registro vence. O que acontece? Você perde a arma, você descompra, devolve, e o registro vence. O que acontece? Você perde a arma, você descompra, devolve, e o registro vence. O que acontece? Você perde a arma, você descompra, devolve, e o registro vence. O que acontece? Você perde a arma, você descompra, devolve, e o registro vence. O que acontece? Você perde a arma, você descompra, devolve, e o registro vence. O que acontece? Você perde a arma, você descompra, devolve, e o registro vence. O que acontece? Você perde a arma, você descompra, devolve, e o registro vence. O que acontece? Você perde a arma, você descompra, devolve, e o registro vence. O que acontece? Você perde a arma, você descompra, devolve, e o registro vence. O que acontece? Você perde a arma, você descompra, devolve, e o registro vence. O que acontece?
Então é completamente diferente da carteira de motorista. Pelo amor de Deus, não dá para comparar isso. E o efeito pior de todos do registro temporário é o seguinte: segundo o Código Penal, os tipos penais só são, vamos dizer, apenáveis na modalidade dolosa, salvo naqueles casos em que o Código admite a modalidade culposa. No caso do registro temporário, nós temos uma terceira modalidade fantástica, que é o criminoso ex lege. Por força da lei, ele fez o registro, venceu o registro, ele fica criminoso. Ele não fez nem nada, é criminoso ex lege. Quer dizer, a ciência criminal até hoje não chegou a um desenvolvimento desse tamanho. Obrigado. Obrigado, então, a todos. Eu peço perdão por esse final um pouco tumultuado, que todos saíram, praticamente todos, ficou molon. Mas agradeço a cada um, acho que contribuiu bastante. Nós queremos buscar realmente, na opinião de cada estudioso do assunto, instrumentos para que o relator possa elaborar um relatório equilibrado dentro realmente de um propósito que atenda, é claro, a sociedade que nós representamos, mas também um atendimento muito equilibrado do ponto de vista de criminalidade, de defesa. E eu tenho certeza que nós chegaremos até isso. Muito obrigado a todos vocês. Está encerrada a sessão.